Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje, dia 25 de março de 2022, 8 horas e 54 minutos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora. Peço que todos abram o processo da Belgo, AIM 4082296. Processo é de minha relatoria. O voto já está disponível. Doutor Pedro Henrique está presente para fazer a sustentação oral, doutor. Nesse caso, eu estou convertendo o julgamento em diligência, eu vou propor o adiamento da sustentação oral para quando o retorno dos autos para julgar o mérito. O senhor tem algum problema, doutor? Nenhuma objeção, presidente. Caso alguém queira levar em vista para julgar o mérito, aí para devolver para me julgar o mérito, no retorno eu abro para sustentação oral, tá? Eu vou passar a leitura do voto e aí eu abro para discussão. O AIM contém 10 condutas infracionais. No entanto, antes da interposição da defesa, a contribuinte promoveu o recolhimento dos itens 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Também, após a interposição da defesa e antes do julgamento de primeira instância, a contribuinte providenciou o recolhimento de parte do subitem 3.4, acusação relativa à nota fiscal número 94.140, e parte do subitem 1.15, acusação relativa à nota fiscal número 121.679. Assim, permanece em discussão parte do item 1, parte do item 3, item 5 e item 10, e que constam as seguintes acusações. Item 1, deixar de pagar ICMS por não haver preenchido regularmente os registros 1.100, 1.105 e 1.110 da EFD, referente a notas fiscais eletrônicas de remessa de mercadorias com fim específico de exportação. Item 3, deixou de pagar ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas referente às operações tributadas como não tributadas. Item 5, deixou de pagar ICMS por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas que destinaram mercadorias a consumidores finais, empresas de construção civil localizadas em outras unidades da federação com erro na aplicação da alíquota. Utilizou-se alíquotas interestaduais, quando deveria utilizar a alíquota interna. Item 10, creditou-se indevidamente de ICMS referente à aquisição de mercadorias destinadas a uso e consumo do próprio estabelecimento. A primeira instância decidiu manter parcialmente as acusações dos seguintes termos, abre aspas, ante exposto e do mais que constam nos autos, considerando a improcedência de parte remanescente do item 1.1, a procedência parcial da parte remanescente do item 1.3, a procedência do item 5 e a procedência parcial do item 2.10. Antes de analisar os autos, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para esclarecimento de questão de fato relacionada à acusação do item 1. A acusação do item 1 é de falta de pagamento de ICMS, abre aspas, por não haver preenchido regularmente os registros 1.100, 1.105 e 1.110 da EFD, referente à emissão de notas fiscais eletrônicas de remessa de mercadorias com fim específico de exportação. A contribuinte, em sede defensiva, alega que as mercadorias foram efetivamente exportadas, bem como indica provas que supostamente comprovariam a exportação. Ao analisar a manifestação fiscal, não encontro posicionamento do AFR sobre os documentos apresentados, pois a manifestação se funda na tese de acusação de existência de irregular preenchimento da FD. Nesse caso, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que o AFR se manifeste acerca dos documentos apresentados, no sentido de esclarecer se os mesmos fazem prova da efetiva exportação, exceto em relação à nota fiscal número 121.679, que não será apreciada neste julgamento, tendo em vista a informação de recolhimento. Após a DRF, o contribuinte poderá se manifestar. Ante exposto, converto o julgamento em diligência nos termos acima mencionados, para que o AFR se manifeste conclusivamente, no sentido de esclarecer se os documentos apresentados pela contribuinte relativos ao item 1, exceto nota fiscal número 121.679, fazem prova de que as mercadorias foram efetivamente exportadas. Só vou fazer o registro do voto e eu abro para discussão.
Pois bem, o item 1 refere-se à falta de pagamento por erro no preenchimento da EFD, tá? Nesse caso aqui, a contribuinte ela argumenta que as mercadorias foram efetivamente exportadas e traz documentos relativos à exportação. O fiscal ele não falou se aqueles documentos comprovam a exportação. Nesse sentido, eu estou convertendo o julgamento em diligência para esclarecimento dessa questão. Alguém tem alguma dúvida? Ok. Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Pedro Henrique, decisão foi unânime pela conversão de julgamento em diligência, tá? Peço que acompanhe o retorno dos autos e aí no retorno eu abro para fazer sustentação oral, tá ok? Perfeito, presidente. Muito obrigado. Desejo uma boa sessão a todos. Bom dia. Obrigado, fica à vontade. Bom dia. Passar o julgamento da All América Latim Logística Malha Paulista S.A., a IM 4089-240, Dr. Walter, ele é o relator, é um recurso misto, recurso de ofício e ordinário. Fica à vontade, doutor. Doutor Bernardo está para fazer sustentação oral, peço para que faça um breve esclarecimento dos autos e eu abro para a sustentação, e pode abrir diretamente para a sustentação oral. Obrigado. Obrigado, presidente. Estão me ouvindo bem? Obrigado. O relatório, presidente, é o seguinte: trata-se de recurso misto, ordinário de ofício, interposto contra a decisão de primeira instância, que julgou procedente em parte as acusações lançadas no auto de infração. As acusações são 3. Item 1, deixou de pagar o ICMS, de tanto, em janeiro de 2011, por emissão de conhecimento de transportes, com falta de pagamento do ICMS, referente às operações tributadas como isentas, conforme se comprova pelas cópias dos extratos dos conhecimentos de transportes, no livro de registro de saídas, das notas fiscais eletrônicas, dos remetentes, das mercadorias, relação de notas fiscais eletrônicas, de remetentes, de mercadorias e outras unidades juntadas. O contribuinte considerou as operações de serviço de transporte como isentas, nos termos do artigo 149 do anexo 1 do RICMES. Ocorre que a isenção só se aplica quando a mercadoria for transportada desde o estabelecimento de origem situado no território paulista e, no caso, as mercadorias tinham como origem estabelecimento de empresas localizadas em outras unidades da federação. Item 2. Creditou-se indevidamente no ICMS, no valor de tanto, por ter escriturado no livro de registro de entradas, a nota fiscal número 5875, de 31/1/2011, emitida pelo próprio contribuinte, em valor superior ao apurado no livro de registros fiscais de controle de crédito de ICMS de ativo permanente, CIAP. O item 3, creditou-se indevidamente do ICMS no campo 51 da AGI, através da escrituração da nota fiscal 5875, no valor de tanto, em janeiro de 2011, nos valores especificados no demonstrativo anexo 2, crédito indevido CIAP, por considerar materiais de uso e consumo adquiridos como ativo imobilizado, conforme se comprova pela juntada da cópia da nota fiscal 5875. Essas são as acusações. Presidente, já abro aí a palavra ao doutor advogado. Pode ficar à vontade, doutor Bernardo. Perfeito, obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todas as vossas senhorias.
tive a oportunidade na última sexta-feira participar de um julgamento dessa Codan da Câmara também, então agradecer por mais uma vez poder estar tendo essa oportunidade. Acho que o relatório do Dr. Walter foi bastante claro em relação ao que trata as infrações, e acho que para começar aqui, o ponto que é objeto do recurso ordinário do contribuinte é a infração 2, que é um equívoco em relação à escrituração de um crédito, no qual, em defesa, a empresa defende a ocorrência de decadência desse lançamento. Esse lançamento ele se refere ao período de janeiro de 2011, e o lançamento, o auto de infração, ele foi lavrado no final de 2016. A empresa foi notificada no dia 27 ou 28 de dezembro, salvo o melhor juízo. Então, teria transcorrido mais de 5 anos desde a data desse fato gerador, e por conta da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, né, a empresa fez as escriturações, apresentou a GIA, então, por conta da aplicação desse dispositivo, teria o prazo decadencial fulminado essa infração, assim como todo o auto, né? Em relação às infrações que foram já afastadas em primeira instância, infração 1 e infração 3, a infração 1, como bem mencionado pelo Dr. Walter, trata da cobrança de ICMS sobre o serviço de transporte ferroviário prestado pela Rumo, que é a atual denominação da ALL, sobre mercadoria. Ela transportava mercadorias com destino à exportação. O que considerou o fiscal? O fiscal considerou que, como essas mercadorias elas tinham uma origem, o Estado de Minas Gerais, não se poderia aplicar a isenção prevista no artigo 149 do Regulamento de ICMS de São Paulo. Aí a gente tem algumas questões aqui. Primeira delas, se considerar a operação, a prestação de serviço desde a origem, então, se tem algum ICMS que é devido nessa operação, ele seria devido ao Estado de Minas Gerais e não ao Estado de São Paulo. O que aconteceu na prática? Essas mercadorias elas foram transportadas pelo modal rodoviário para uma outra empresa, e em São Paulo foi feito o transbordo dessa mercadoria para o modal ferroviário, que é o que a empresa Rumo presta, e então ela passou a ser responsável por esse transporte já dentro dos limites do Estado de São Paulo, Araquara, Fernandópolis e outros municípios, e essas mercadorias eram levadas até o Porto de Santos, onde posteriormente eram exportadas. Então, esse contexto é muito importante para mostrar, primeiro, que o auto foi, na origem, mal formulado por conta dessa questão, mas também porque, muito mais do que a aplicação do artigo 149, que é o que prevê a isenção sobre esse tipo de prestação de serviço, a própria Lei Candir já traz uma isenção no artigo 3º, inciso 2, quando ela trata de operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, que é justamente o serviço ferroviário prestado pela empresa. A empresa presta serviço municipal, interestadual, rodoviário de mercadorias que são destinadas ao exterior. Então, por conta disso, e aí acho que vale trazer que a gente até, inclusive, apresentou uma petição um pouco antes do caso ser distribuído ao Dr. Walter, depois das contrarrazões já, apresentando um fato novo, que é a edição da súmula 649 pelo STJ. O STJ, no ano passado, ele, considerando já que esse entendimento é consolidado no STJ, ele editou essa súmula que diz basicamente o seguinte: não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Então, com base nisso, a gente requer aqui que se mantenha essa decisão, e foi o que já foi reconhecido aí pelo juízo em primeira instância administrativa. E passando agora para a infração 3, a infração 3 ela trata de creditamento indevido de diversos bens e materiais que a empresa utiliza para manutenção e para conferir uma vida útil maior às suas locomotivas, aos seus vagões, e também à sua via permanente. Aqui eu acho que vale fazer um breve esclarecimento que a Rumo ela é uma empresa concessionária do serviço de transporte ferroviário.
Então, ela muitas vezes ela é tratada como uma mera transportadora, mas quando a gente fala do modal rodoviário, o transporte ele só se resume à prestação do serviço de transporte, pegar a carga e levar a carga até o seu destino. Quando a gente fala da concessão ferroviária, concessão da malha ferroviária para Rumo, tem um contrato de concessão que é firmado com a NTT, que muito mais do que permitir que ela preste esse serviço de transporte ferroviário, também exige que ela faça a manutenção e ampliação da via permanente. Então, a Rumo é muito mais do que transportar cargas da origem ao seu destino, ela é responsável também por essa manutenção. Então, poda de árvores que tem em torno da ferrovia, ampliação da ferrovia com aumento da área da malha ferroviária, e isso é muito importante primeiramente pela própria segurança dessa atividade, né? Tem que ter muita segurança no serviço de transporte ferroviário, porque qualquer acidente seria muito grave, e também porque a malha ela é compartilhada com outras empresas ferroviárias. Então, a Rumo, ela sendo a responsável, ela é detentora dessa malha, mas ela tem que permitir, aí a legislação da NTT tem duas figuras lá, que é o tráfego mútuo e o direito de passagem, mas ela tem que deixar a via em condições que as outras malhas também possam utilizar, as outras empresas ferroviárias. Isso é muito importante porque aqui a gente tem um creditamento de diversos itens que são relacionados a vagões, locomotivas, que são nitidamente bens do ativo imobilizado da empresa, mas também bens relacionados à via permanente. Então, a gente tem aqui aquisição de trilhos, aquisição de dormentes, aquisição de lastros e eixos que são utilizados na via férrea. E o entendimento do fiscal para glosar esses créditos foi no sentido de que seriam bens empregados em uma construção imóvel, que a ferrovia seria imóvel, então, portanto, não poderia ser considerado ativo imobilizado, não poderia tomar esse crédito. Se juntou aqui junto da impugnação um parecer de um engenheiro especializado na matéria, onde ele disseca muito bem a estrutura ferroviária, a estrutura da malha ferroviária, a qual é composta pela infraestrutura, que é uma parte que é realmente imóvel, e pela superestrutura, que é uma parte que é sobreposta a essa infraestrutura e que ela é móvel, tanto é que a empresa muitas vezes substitui os trilhos que estão lá, os dormentes, e utiliza em outra via, às vezes substitui por obsoleto o trilho, né? O trilho tem uma certa durabilidade, e isso é utilizado justamente para conferir uma maior durabilidade e segurança a esse material. Então, esse parecer ele é muito claro nesse sentido, e ele foi o entendimento aí do juízo de primeira instância administrativa, assim como foi o entendimento do TIT em outro caso idêntico que a empresa já teve, já foi julgado, já transitou em julgado, já terminou, no qual a oitava Câmara, salvo melhor juízo, reconheceu que a superestrutura ferroviária ela é realmente um bem imóvel, ela se classifica como um material que tem mobilidade para ser colocado em outros lugares e, portanto, permitiu esse creditamento desses itens aí que são essenciais aí para a prestação do serviço, mas especialmente por conta dessa exigência de manutenção e ampliação da via férrea. Então, com essas considerações aqui, a gente ainda traz algumas discussões sobre a multa, o caráter confiscatório, a ilegalidade dos juros que são aplicados, né? Mas eu gostaria de encerrar aqui, já tomei muito tempo de vossas senhorias, e agradecer aí pela atenção. Obrigado, doutor. Gostaria de agradecer a sustentação oral. Doutor Bernardo, sempre objetivo aqui, esclarecendo bem os fatos, tá? E passo a matéria já ao doutor Walter para passar a leitura do voto. Fique à vontade, doutor Walter. Obrigado, presidente.
Bom, começamos aqui pelo recurso de ofício. A decisão de primeira instância deve ser mantida com relação ao item 1, mas sobre outro fundamento jurídico apresentado pela recorrida na sua defesa. Entendo que o correto é a aplicação do fenômeno jurídico da decadência, nos moldes do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, pois se trata de cobrança de imposto não destacado nos documentos de conhecimento de transportes, por meio de transbordo de mercadorias destinadas à exportação, cujo fato gerador ocorreu em 31 de janeiro de 2011. Contudo, o lançamento só ocorreu em 27 de 12 de 2016, ou seja, mais de 5 anos contados da data do fato gerador. Assim, considerando que o contribuinte lançou os documentos fiscais em sua escrituração fiscal, bem como apresentou o GIA do período, embora com saldo credor, tal procedimento afasta a aplicação do artigo 173 do CTN, já que não há indício de fraude, dolo ou simulação. O ICMS é um tributo apurado pela sistemática da não cumulatividade. Assim, cabe ao fisco homologar o saldo devedor ou credor do contribuinte, afastando, a meu ver, a tese de que apenas se homologa o valor antecipado pelo contribuinte. Nesse sentido, a Câmara Superior, no processo DRT 14.758.249 de 2009, já se posicionou sobre a aplicação do parágrafo 4º do artigo 150 CTN, em caso de saldo credor do contribuinte, apresentado em GIA. Por essas razões, mantenho a decisão de primeira instância no que diz respeito ao item 1 do auto de infração, mas pelo reconhecimento da decadência. Quanto ao item 3, a decisão de primeira instância deve ser reformada, mas não com base no argumento da Fazenda, que afirma que a malha permanente, composta por trilhos, dormentes, parafusos, grampos e brita, seja um bem imóvel nos moldes da legislação civil. E aí eu transcrevo o artigo 79, 80, 81 do Código Civil, onde, rapidamente, o artigo 79, são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorpora natural ou artificialmente. E o que destaco aqui, o artigo 81, não perdem o caráter de imóveis. E aí as edificações, que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Inciso 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. Aí volta ao meu voto. Não há como enquadrar o caso fático, malha permanente, no conceito de imóvel, nos moldes definidos pelo Código Civil. A recorrida, em verdade, faz apenas a manutenção de algo que pertence ao poder público, por imposição da concessão, não estando no seu ativo mobilizado solo utilizado para a exploração do serviço de transporte ferroviário. Mesmo assim, os gastos realizados serão contabilizados como instalações necessárias para fins de exploração da sua atividade econômica, podendo ser contabilizados como despesa ou ativo imobilizado. No entanto, não vemos nos autos qualquer prova sobre a forma de contabilização dos insumos aplicados na manutenção da malha permanente. Restam, portanto, esclarecimentos por parte do contribuinte sobre a forma de lançamento das mercadorias na contabilidade, se em conta de despesa ou conta de ativo imobilizado para fins de depreciação, se as mercadorias possuem, por acima de R$ 1.200, se a vida útil do item é superior a 12 meses, conforme estabelece a legislação do imposto de renda vigente. Aí eu transcrevo o artigo 313 do regulamento do imposto de renda atual e trato aqui de vários quesitos, né, para que se possa considerar um ativo mobilizado, dentre aqueles que eu já mencionei acima. No voto aqui, dessa forma, o laudo juntado pela recorrente sobre a aplicação dos insumos se revela insuficiente para se chegar a uma conclusão de que o direito ao crédito é passível. Deveria a recorrida ter suportado o seu argumento em documentos exigidos pela legislação do imposto de renda, tais como razão contábil, diário, ficha de patrimônio, para fins de depreciação, etc. E existindo tais provas nos autos, não há como manter a decisão recorrida, devendo, com efeito, restabelecer a cobrança do item 3 do auto de infração. Destaco, por fim, que não conheço os argumentos de decadência, multa e juros, conforme a fundamentação adotada abaixo. Agora, o recurso ordinário. Considerando que o contribuinte se insurge em seu recurso voluntário apenas em relação ao item 2 do auto de infração, não conheço do pedido de redução de multa, seja pelo princípio da razoabilidade, seja pelo princípio do não confisco, vez que, além de a multa aplicada estar em sintonia com a lei vigente, não estão presentes os requisitos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Também não conheço do pedido de juros ilegais, tendo em vista a súmula TIT número 13 de 2018.
nem do pedido de decadência, visto que se trata de glosa de crédito e a súmula TIT 9/2017 é clara quanto à aplicação do artigo 173 do CTN para o caso de glosa de crédito. Não tendo a recorrida trazido outro argumento sobre a validade da cobrança sobre o item 2 do auto de infração, deduz-se em controvérsia a exigência fiscal. Por essas razões, conheço do recurso de ofício para lhe dar parcialmente provimento, no sentido de manter a decisão no tocante ao item 1 do auto de infração, mas sob o argumento, sob o fundamento da decadência, nos termos do parágrafo 4 do artigo 150 CTN, e quanto ao item 3 do auto de infração, restabeleça a exigência fiscal, vez que não há provas de que os bens em questão foram classificados como ativo mobilizado na contabilidade, sujeito à depreciação. Com relação ao recurso ordinário, conheço e lhe nego o provimento. É como voto, presidente. Enquanto o doutor Walter faz o registro do voto, eu abro para discussão. De pronto, com relação ao item 1, o doutor Walter está reconhecendo a decadência com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º. A matéria foi ventilada na defesa, então não vejo a razão pela qual ele não possa abordar em sede de julgamento de recurso de ofício. Com relação à decisão citada do STJ, que o doutor Bernardo trouxe, eu ressalto que tem o tema 475 do STF, que trata do corredor de exportação, né, e que se decidiu que o corredor de exportação incide ICMS e dá direito ao crédito, né? Então, assim, com relação ao mérito, eu discordaria do Dr. Walter, mas como ele não entrou no mérito, ele ficou apenas pelo artigo 150, eu vou acompanhar ele pelo 150. Alguém quer se manifestar? Eu gostaria, presidente. Fique à vontade, Dr. Matheus. Apenas para pontuar que a representação fiscal tem um outro entendimento, né, acerca da decadência, provavelmente já conhecido, que no caso, como não houve pagamento, né, as operações foram consideradas isentas, então seria aplicável, não haveria nada a ser homologado, o que afastaria o parágrafo 4º do 150 do CTN, e no caso seria aplicável o 173, inciso 1, do mesmo código. Essa é uma outra interpretação adotada pela representação fiscal. Só isso, presidente. Obrigado. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates. Só vou aguardar o registro do voto do doutor. Obrigado. Pronto, presidente, obrigado. Ok. Recurso da... Doutor Walter, o senhor gravou recurso da Fazenda conhecido parcialmente. Acho que o senhor conheceu integralmente, né? O senhor deixou de conhecer alguma coisa? Presidente, tem relação com a questão de multas, juros, né? Como a matéria vem 100%, eu posso ficar aqui. Não, eu digo o recurso da Fazenda, não do contribuinte. Não, perfeito, presidente. Se puder restabelecer para mim, eu quero aqui. Eu vou habilitar o voto. Vamos ver. Sim, presidente, já consigo aqui. Obrigado. Tá. O ordinário parcialmente conhecido, né? Porque tem a questão dos juros, que o senhor está conhecendo. Mas o de ofício é conhecido integralmente. E parcialmente provido. E parcialmente provido. Obrigado. Tá.
Dr. Bernardo, o Dr. Carlos se declarou impedido e eu e o Dr. Rafael acompanhamos o Dr. Walter, cancelando o item 1 pela decadência, estabelecendo o item 3 e mantendo e negando o provimento ao recurso ordinário que diz respeito ao item 2. Tá ok? Entendido. Muito obrigado aí pela atenção de todos e desejo uma boa sessão aí para vocês. Obrigado, tenha um bom dia. Fica à vontade se quiser continuar ou se quiser sair, tá? Obrigado. Passar ao último processo da pauta, a IM 428.197, Vapor Energia Limpa Araraquara Limitada. Dr. Carlos Henrique, ele é o relator. Peço para que o senhor faça um breve esclarecimento a respeito da acusação e eu já abro para a doutora Ana Paula fazer sustentação oral. Obrigado, presidente. Presidente, por gentileza, o senhor pode abrir a edição só para mim, colocar minha nova versão, 2 minutos só, por gentileza, presidente? Pode fazer a gravação, doutor. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Presidente, já tivemos esse processo em sessão. Então, eu tomo liberdade de, como eu já li o relatório, eu vou tomar liberdade só de ler as infrações para depois a doutora advogada fazer a sustentação oral. Pode ser assim? Fique à vontade, doutor. Vamos lá. Trata-se de auto de infração lavrado contra a recorrente, suma sob a alegação de ter acreditado indevidamente o ICMS, fazendo auto de infração no montante de tal, sendo acusado das seguintes práticas. Acreditou-se indevidamente no montante do ICMS montante de tal, no período entre março de 2015 e julho de 2015, nas datas e valores, em decorrência da escrituração no livro de registro de entrada de impostos destacados em notas fiscais eletrônicas, modelo 55, as quais foram declarados inábeis por não atenderem às condições previstas no item 3, parágrafo 1º, artigo 59 do regulamento. Tais documentos fiscais, no valor de tal, foram atribuídos devido à emissão
atribuída à Santana Florestal Limitada, ME, inscrição tal, CNPJ tal, foram considerados inidôneos em consequência da inscrição estadual do suposto emitente ter sido enquadrado como nula, a partir de 3 de fevereiro de 2010, em virtude da comprovação de simulação de existência do estabelecimento, como se comprova pela cópia do processo de EDOC, final de 2017, folhas 465 ou 488, relativa a procedimento administrativo ao PCN, efetivado pela Delegacia Tributária de Taubaté, cuja decisão administrativa final publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de abril de 2018. Regulamento notificado, o autuado não logrou êxito em comprovar a realização efetiva das operações como apresentadas nas notas fiscais inidôneas, conforme consta o relatório. Item 2, creditou-se indevidamente o ICMS valor de tal, no período de novembro de 2014 a janeiro de 2019, em decorrência da escrituração no livro de registro de entradas, notas fiscais de entradas, modelo 55, CFLP 1604, crédito de ativo imobilizado, conforme CIA, folhas 356 e 357, de emissão própria, elencados demonstrativos, folhas 22, as quais contêm parcela do imposto destacado em notas fiscais eletrônicas, modelo 55, arroladas no demonstrativo 2, folhas 21, que foram declaradas ináveis por não atenderem às condições previstas no item 3, parágrafo 1º, artigo 59 do RICMES, que regulamentou que tais documentos fiscais, o valor de tais, emissão atribuída pela KPM, Comércio de Ferro, Aços, inscrição estadual tal, CNPJ tal, foram considerados inidôneos em consequência de inscrição estadual do suposto emitente ter sido enquadrado como nula a partir de 14 de junho de 2011, em virtude da constatação da inexistência do estabelecimento para qual foi concedido a inscrição, como se comprova pela cópia do processo de EDOC, final de 2016, folha 489506, relativos ao PCN, efetivado pela Delegacia Regional Tributária da Capital, DRT1, cuja decisão administrativa final publicada no Diário Oficial do Estado em 2 de setembro de 2017. Essas são as duas infrações. Presidente, eu tomo a liberdade de dar a palavra para a ilustre patrona. Pode ficar à vontade, doutora. Obrigada. Bom dia, senhores juízes, senhor presidente, senhor relator. Agradeço a oportunidade de estar aqui, por vocês terem me aguardado para poder fazer essa sustentação oral. E na verdade, eu vou me restringir a tratar da preliminar da ação anulatória que ingressamos, né, que a Vapor ingressou, na qual ficou reconhecida que ela não é contribuinte do ICMS. Como se viu do relatório, a acusação fiscal aqui é crédito indevido, tomada de crédito indevido de ICMS por nota inidônea. Logo no início da atividade da Vapor, ela se enquadrou como contribuinte de ICMS e ela realmente tomou esses créditos. Acontece que, mais recentemente, né, ela buscou assessoria jurídica para efetivamente investigar se a atividade dela estaria ou não sujeita ao ICMS. Por quê? Ela tem um único contrato com a cervejaria Kaiser, que é, na verdade, a Heineken. E o que ela fornece? Qual que é a atividade dela? É só essa atividade. Ela tem uma caldeira dentro da cervejaria Heineken, onde é produzido vapor de água. Né? E essa é a forma como é alimentada a produção da cerveja dentro da Heineken. Ela vive deste contrato unicamente. Daí ela consultou, né, uma assessoria jurídica, contábil. Essa minha atividade tem circulação de mercadoria ou não? Né? Foi feito todo um estudo e chegou-se à conclusão de que não haveria circulação de mercadoria e, portanto, ela não seria contribuinte do ICMS. Dito isso, ingressou-se com ação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma ação anulatória, requerendo justamente que fosse reconhecido que ela não era contribuinte do ICMS e, por isso, não estaria sujeita ao pagamento do imposto. Essa ação tramitou, ela já transitou em julgado favoravelmente à Vapor e ficou reconhecido que ela não é contribuinte e cancelou-se os débitos objetos daquela ação anulatória. Né? Mais do que isso, depois do trânsito em julgado desta decisão, a própria Procuradoria do Estado passou a cancelar de ofício as CDAs
e algumas execuções fiscais, informando que tinha já procedido ao cancelamento daquele crédito tributário e pedindo uma baixa da execução fiscal. Em algumas outras que não foi feito espontaneamente, a própria contribuinte foi aos autos das execuções ajuizadas contra ela, informou o trânsito em julgado da ação anulatória, e a consequência foi justamente o cancelamento e a baixa das execuções fiscais. Esse é o atual cenário dos créditos tributários de ICMS lançados contra a Vapor. Então, o que a gente tem aqui? Uma empresa, um contribuinte, na verdade, não contribuinte do ICMS, né, mas uma empresa que tem uma única atividade, um único contrato com a cervejaria Heineken, que produz desde sempre, é só esse contrato, ela tem essa caldeira dentro que produz vapor e não tem circulação de mercadoria. Então, num primeiro momento, ela se enquadrou contribuinte do ICMS, tomou crédito e depois toda essa operação foi revista com o aval do Poder Judiciário. Quando houve a conversão desses autos aqui no TIT em diligência, para que a representação fiscal se manifestasse a respeito a verdade era a conversão foi para que a representação informasse se aquela ação anulatória influenciaria aqui no processo do TIT, né? Nós ficamos muito surpresos com a manifestação da representação fiscal, porque ela foi destoante do que a Procuradoria vem fazendo nos processos judiciais. Ela informou simplesmente que os fatos geradores daquela ação anulatória não corresponderiam aos fatos geradores do auto de infração aqui no TIT. Mas não é isso, né? Na verdade, o que está por trás aqui não é o período autuado. Logicamente, se fosse o mesmo período autuado, haveria uma renúncia à esfera administrativa, porque a ação estaria discutindo o crédito tributário, né? Então, não poderíamos discutir aqui a mesma coisa. Não é o mesmo fato gerador, é o pano de fundo, né? Analisando a operação da Vapor, o Poder Judiciário confirmou que ela não é contribuinte do imposto. E isso transitado em julgado. Então, na verdade, a expectativa aqui da Vapor era de que a representação viesse informando que efetivamente vem cancelando as inscrições e tudo mais, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, o que a gente vê hoje, né? A sustentação é para isso, é para que seja feita a análise, né? Requerer aos senhores juízes que a análise que seja feita se ela não é contribuinte do ICMS, como já foi confirmado pelo Poder Judiciário, considerando que ela tem esse único contrato, essa é a única atividade por ela desenvolvida, ela poderia ter a glosa desses créditos de ICMS e ser obrigada a pagar esse auto de infração sem ser contribuinte? Isso é uma coisa. Ou não, vai ser necessária outra ação judicial, né? Com relação a esses fatos geradores, para que venha e ocorra a reprodução daquela decisão da ação anulatória, cancelando novamente, né? Com certeza será isso que acontecerá, porque é a mesma operação, são fatos geradores distintos. Então, a minha sustentação hoje é só para trazer esses pontos da ação anulatória e qual é a influência dela nesse nosso auto de infração aqui analisado, né? Talvez soe estranho, eu concordo que deve soar estranho, um auto de infração de nota inidônea, de crédito de ICMS, e daí, enfim, aí pede o cancelamento porque não é contribuinte. Mas é como foi dito, né? No primeiro momento ela se enquadrava sim como contribuinte do imposto, mas isso foi revisto ao longo da operação. São só esses, presidente, os esclarecimentos que eu gostaria de trazer aqui para contribuir para o debate. Com relação ao mérito, não tenho nada a acrescentar além daquilo que já está no recurso ordinário. Muito obrigada pela atenção dos senhores. Obrigado, doutora Ana. Passar para o doutor Carlos, que é o relator, e obrigado pela objetividade da sustentação oral e o atraso na sessão também não teve problema nenhum, tá? 5 minutos a mais não vai atrasar ninguém, não, tá? Obrigada. Fique à vontade, doutor Carlos. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora, pela sustentação. Vou seguir ao voto. Em primeiro lugar, me manifesto entendendo que não houve cessamento de defesa no procedimento do fisco, tendo em vista que a recorrente foi devidamente notificada, na lavratura da auto-infração de folhas 519 e 521, lhe tendo
sido disponibilizado cópia de todos os demonstrativos e documentos que compõem a atenção no previsto no artigo 99 do Decreto 54.48609. Melhor sorte também não é reservada a preliminar de lançamento de nulidade do lançamento em razão da recorrente não ser contribuinte de ICMS e ter ajuizado a ação anulatória de débito tributário processo final 0037 em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, referente aos períodos de 3 de março de 2015 a 12 de 2017 e entre 17 de 8 de 2018, for 2021 a 2027. Isso por quê? Os débitos objetos do auto de infração decorrem de crédito indevido de ICMS em decorrência da escrituração do livro de registro de entradas, de imposto destacado em notas fiscais eletrônicas, modelo 55, quais foram declarados inaptos de emissão atribuída a Santana Florestal Limitada, ME, e KPM Comércio Ferro Aços EPP, ou seja, decorre do creditamento de ICMS suportados em operações amparadas por notas fiscais declaradas inidôneas. Embora esses débitos deste auto-infração sejam referentes aos períodos de novembro de 2014 a janeiro de 2009, a ação anulatória mencionada refere-se aos períodos de 3 de 2015 a 12 de 2017 e 17 de 8 de 2018. E tal ação ter transitado em julgado, como informado pela Procuradoria Regional de Campinas, vossa decisão anulou vários débitos fiscais, cujo rol consta das folhas 378 dos autos, sob o fundamento de que haveria vício de positivação para exigência de ICMS em operações de circulação de mercadorias que tivesse por objeto energia térmica, não guardando os débitos anulados em nenhuma relação com os que são objetos do presente auto-infração. Vale destacar que a ação anulatória em tela objetivou a nulidade dos lançamentos embasados em operações decorrentes de contato entabulado entre a recorrente e a cervejaria Cais. Brasil S.A. tem como objeto fornecimento de vapor gerado a partir da queima da biomassa, não guardando, portanto, qualquer relação com o lançamento do objeto do auto-infração, decorrente do crédito indevido de ICMS em decorrência da escrituração do livro de registro de entradas de notas fiscais eletrônicas declaradas inaptas à emissão e atribuídas a Santana Florestal Limitada e KPM Comércio de Ferro de Aço Limitada. Por conseguinte, não há como acolher referida alegação da recorrente, pois, conforme consta o vosso acórdão do Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo, folhas 1450, 1456 e 1458 a 1460, ocorreu a declaração da inexigibilidade do débito ICMS sobre a operação de geração de vapor descrita no contrato de fornecimento específico para a empresa Kaiser, e os débitos consubstanciados na certidão de dívida ativa especificada daqueles autos da ação anulatória que não atinge os débitos objeto deste auto-infração. No tocante ao mérito das acusações, a recorrente acreditou-se indevidamente do ICMS e, em decorrência da escrituração, no livro de registro de entradas de imposto destacado em notas fiscais eletrônicas modelo 55, que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º, artigo 59 do RICMS, tendo tais notas fiscais eletrônicas sido declaradas inidôneas. A Câmara Superior deste Egresso Tribunal de Impostos e Taxas, em sua maioria dos votos, decidiu pelo direito de crédito ICMS decorrentes de operações com empresas declaradas idôneas, formativo CAT, número 144/2013, sendo, entretanto, necessária a presença dos seguintes requisitos para a configuração da boa-fé para tais reconhecimentos do direito do crédito ICMS. Aí eu descrevo, são 4, comprovação, desintegra, comprovações que as operações foram efetivamente realizadas no período anterior ao reconhecimento da idoneidade pelo fisco, comprovação da ocorrência efetiva das operações mediante juntados TRC, e-mails e orçamentos, comprovação de pagamentos mediante transação bancária entre o comprador e vendedor, exceto duplicado de cheques não terceiro. Deste modo, há que se admitir que o cerne da questão está em verificar se a ocorrência das operações restam efetivamente comprovadas pela recorrente. Embora a recorrente alegue que apresentou toda a documentação para a comprovação da realização das operações com as mencionadas empresas, a documentação constada nos revela que foram apresentadas apenas notas fiscais números 523/591 e ticket de saída que concerne a operações realizadas com Santana Florestal, folhas 47 a 221, não tendo apresentado documentos que comprovam operações com a empresa KPM Comércio de Ferro, Aço Limitado, limitando-se a informar em relação a esta empresa que, na época da emissão das notas fiscais, setembro a dezembro de 2014, a administração da companhia não era da mesma atual, inclusive do sócio. A recorrente reconhece que a parte do pagamento pelas operações realizadas foram efetuadas por outra empresa, Reciclação
e reciclagem de pneus insercíveis limitada, Recicla, do mesmo grupo econômico, tendo como real beneficiário a empresa Pool Service Comercial Importadora, Exportadora Assessoria Internacional, CNPJ tal. Por conseguinte, as informações e documentos apresentados pela recorrente não são suficientes para comprovar efetividade das operações da forma elencada dos documentos fiscais e comprovar sua boa-fé. Tendo em vista que, para a comprovação da efetividade das operações e, por conseguinte, da boa-fé, são fundamentais e especiais os comprovantes de regularidade fiscal da empresa, fornecedores, comprovantes de pagamentos e conhecimento de transporte. Neste contexto, em que pesa o esforço da recorrente em apresentar à fiscalização os documentos que mencionam a sua defesa com o objetivo de demonstrar a materialidade das operações de sua boa-fé, as provas apostadas pela recorrente não foram eficazes, já que tais elementos de prova e apresentados não permitem concluir que as operações que deram origem aos créditos foram efetivamente realizadas. Assim, deixou a recorrente produzir prova efetiva à ocorrência das operações mercantis, ou seja, das operações retratadas nas notas fiscais anotadas e que deram origem ao crédito de imposto, restando tal creditamento devido. Mostra-se assim frágeis os documentos apresentados pela recorrente no recurso em análise, eis que não encontra sustento em prova que determine e demonstre de forma eficaz que as operações efetivamente foram realizadas conforme apontadas nas notas fiscais. Desse modo, a boa-fé alegada restou descaracterizada, não podendo tal argumento sequer ser acolhido, pois em nenhum elemento que demonstre restou anexado aos autos. Tendo em consideração as alegações da recorrente sobre indevida taxa de juros diários, bem como a atualização do valor básico de multa, essa matéria já encontra pacificados e simulados pelo egresso tribunal, transito inverso do súmula 10. Portanto, acima exposto, decido por conhecer o recurso e negar provimento ao recurso ordinário apresentado, mantendo a íntegra da decisão proferida em sede de julgamento. É assim como eu voto, presidente. Eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? A doutora Ana Paula está para fazer... Presidente. Tá, ok. Fica à vontade, doutor Walter. Presidente, só para confirmar com o doutor Carlos aqui e com a doutora também, se ela puder só me ajudar aqui numa compreensão. O auto de infração é com relação ao crédito indevido, foi declarado inidôneo. A doutora apresentou um argumento de que a atividade não é contribuinte, a atividade que é exercida pela empresa não é contribuinte do ICMS, correto? E esse reconhecimento de que não é contribuinte é posterior ao auto de infração? A ação, doutor Walter, a ação não tem convicção em relação ao auto de infração. E a ação não tem. Mas, assim, desculpa, talvez eu tenha entendido errado, né? A atividade ela não é contribuinte do ICMS? Não. Se a doutora também puder... Desculpa, doutor, fica à vontade. Doutor Walter, obrigada pela oportunidade de fazer o esclarecimento. Eu queria até deixar claro que, com relação ao crédito do ICMS, o que foi julgado indevido aqui nesses autos de infração, são toras de madeira para alimentar a caldeira que está lá dentro da Heineken e a própria caldeira em si. É de quando foi montada a operação dentro da Heineken, tá? Então, tem relação, o crédito indevido de ICMS tem relação com a operação. Como o doutor Carlos mencionou, o objeto da ação anulatória não é exatamente o que está aqui, por quê? Aqui é crédito devido de ICMS. Lá é o ICMS lançado da operação em si, não tomada de crédito. Mas é a mesma operação. São itens distintos, períodos de autuação distintos da mesma operação. E esta operação, qual é a operação? Circular a energia de vapor dentro da Heineken, ela foi julgada como não contribuinte do ICMS. Então, o crédito que a gente está falando aqui, qual é a relação dele com a ação anulatória? É o crédito indevido de ICMS dessa mesma atividade. Então, por isso que o contribuinte alega que existe a relação. Porque o crédito indevido é da caldeira, entende? É da própria caldeira, é do material utilizado para alimentar a caldeira. Então, esses são os esclarecimentos que eu gostaria de fazer, que essa é a correlação que o contribuinte entende com a ação anulatória.
Presidente, na minha opinião, é um caso um pouco complexo, né? Eu entendi o que o doutor Carlos mencionou, só que realmente eu teria que rever aqui essa documentação para entender se realmente se faz parte da atividade, se a atividade não é tributada, o imposto está sendo cobrado pelo Estado não é devido pelo sistema de apuração débito e crédito. Na minha opinião, também o crédito que foi feito com base em idôneo não poderia ser considerado como multa, auto-infração. Isso repercutiria, tem uma repercussão geral com relação à apuração do estabelecimento. Se o presidente me permitir, eu vou pedir uma vista, e sempre com compromisso que eu possa trazer o mais rápido possível. Se quiser, semana que vem a gente já coloca na pauta, tá? Tá ok, doutor Walter, fique à vontade. Prazo regimental de 15 dias, tá? Só pedir para só pode pedir a solicitar a vista que eu concedo. Sim, presidente, obrigado. Não, foi cancelada. Eu tinha pedido preferência. Tá. Doutora Ana Paula, então o doutor Walter, ele levou o processo em vista, tá? Peço para que acompanhe a pauta de julgamento e ele retornará novamente. E se a senhora estiver presente, muito embora não seja a hora de fazer sustentação oral, mas qualquer esclarecimento, se a senhora estiver presente, eu vou abrir para fazer qualquer esclarecimento para qualquer juiz, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, presidente. Agradeço a todos pela oportunidade. Um bom dia. Por nada. Tenha um bom dia. Bom dia. Com o julgamento desse último processo, saiu em vista para o doutor Walter, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e da transmissão pelo Hélio, que está nos acompanhando aqui. Então, obrigado. Tenham um bom dia a todos.